É uma oportunidade para discutirmos as prioridades políticas, é uma oportunidade para discutirmos prioridades, a criação de riqueza e a prosperidade. É uma oportunidade para pormos o foco precisamente nesta criação de riqueza, e esse é o objetivo. Nós sabemos que, enfim, por várias razões, discute-se muito em Portugal a distribuição de riqueza, e ela também, obviamente, muito importante, mas discute-se mais a distribuição de riqueza do que a criação de riqueza. O que é que quisemos discutir e porquê é que quisemos ter este alinhamento? Primeiro vamos ouvir decisores empresariais, sobre a sua visão para a economia portuguesa, para a produtividade, como eu dizia, para a competitividade da economia portuguesa, para as condições de competitividade internas e externas. E vamos ouvir os candidatos a primeiro-ministro, isto é, vamos ter aqui Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, para uma plateia, enfim, de decisores, a explicarem, afinal, que visão é que têm para o país, que medidas, que programa económico é que têm para o país. São estes dois homens que vão ter um processo de decisão e será um deles o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Veremos, obviamente, durante quanto tempo, e isso é também um fator de incerteza com o qual vamos ter que viver nas próximas semanas e nos próximos meses. Duas últimas notas. Quero agradecer, em particular, ao Rui Moreira. Tem sido um amigo cúmplice a apoiar o ECO desde a sua fundação. Como foi dito aqui, o ECO tem 7 anos. Num setor, como sabem, enfim, difícil, por más razões temos ouvido muitas notícias sobre a comunicação social, que não são, infelizmente, as melhores. O Rui Moreira, desde o início, desde a primeira edição desta fábrica, tem participado, mas participado apoiando-nos aqui na capacidade de fazer, sempre no Norte, e esse é foi o nosso compromisso desde o primeiro dia, fazer a nossa grande conferência anual. Fazemos muitas, mas a grande conferência anual que fazemos é aqui no Porto, no Norte e particularmente aqui no Porto, a maior parte das vezes, e com o Rui Moreira sempre muito presente, e portanto quero deixar esta nota pública de agradecimento pelo empenhamento e pelo compromisso. A Conferência Fábrica 2030 tem vindo a assumir-se como um fórum de referência no debate público sobre as políticas económicas e também sobre a gestão empresarial. Aproveito para saudar os oradores, participantes desta 7ª edição da Fábrica 2030, a quem, portanto, dou as boas-vindas à cidade do Porto. Para o nosso município, é muito gratificante ser parceiro desta conferência e poder contribuir para o seu sucesso. Agradeço o convite para estar nesta sessão de abertura e endereço os meus parabéns ao Jornal ECO, quer pelo seu 7º aniversário, quer pela organização desta nova edição da Fábrica 2030. Podem continuar a contar com o apoio da Câmara Municipal do Porto nestas iniciativas. Minhas senhoras e meus senhores, 2024 é o ano de todas as incertezas. Tantas são as variáveis passíveis de alteração, tantos são os fatores de imponderabilidade, tantas são as indefinições que temos pela nossa frente. A instabilidade geopolítica, provocada pela guerra na Ucrânia, foi agravada pela tensão no Médio Oriente, decorrente do conflito entre Israel e o Hamas. Já debilitada pela disrupção nas cadeias de abastecimento, pela crise energética, pela pressão inflacionista, a economia global está a ser confrontada com uma nova perturbação geopolítica. Com a agravante desta perturbação, ter o foco numa região que é rica em combustíveis fósseis e numa das principais rotas marítimas do mundo, o Mar Vermelho. Acresce que quase metade da população mundial vai a votos em 2024. Circunstância que causa incerteza e instabilidade em diversas partes do globo. Tanto mais que esses atos eleitorais se realizam sob fortes ameaças à democracia, desde o crescimento do nacional-populismo à polarização política, passando pela desinformação digital, pelos custos sociais de transição energética e pelas dificuldades crescentes de integração das populações migrantes. Se a tudo isto somarmos a emergência climática, estão reunidas as condições para que 2024 seja mais um ano crítico e, previsivelmente, de estagnação económica global. Para a Europa, está previsto um crescimento económico muito modesto, podendo até ser inferior a 1% do PIB. A boa notícia é que a inflação deverá continuar a baixar, parecendo estar a chegar ao fim o ciclo de taxas de juros elevadas. A nível interno, as perspectivas económicas para 24 também não são animadoras.
As previsões de crescimento para Portugal têm sido revistas em baixa e tudo aponta para um aumento do PIB a rondar os 1,3%, valor aquém dos 2,3% de 2023. Não sabemos ainda como se vai comportar o emprego, mas sabemos que a persistência das taxas de juros em alta vai continuar a penalizar as empresas portuguesas, bem como a estagnação económica dos principais mercados de destino das nossas exportações. Por outro lado, a crise política em Portugal gera necessariamente ansiedade entre os agentes económicos e tende a inibir o investimento e o consumo com reflexos na dinâmica económica. Estou particularmente preocupado com a atração de investimento estrangeiro, principalmente pelo clima político que se instalou. Tudo isto numa altura em que Portugal precisa de se libertar da armadilha do rendimento intermédio, de forma a convergir com os seus parceiros europeus. O nosso modelo está de facto esgotado. Já não conseguimos competir com base em baixos custos de produção, mas temos dificuldade em subir nas cadeias de valor e em transformar o nosso perfil de especialização. Como tem sido diagnosticado, deveríamos apostar num paradigma de desenvolvimento baseado no conhecimento, no talento, na inovação, na digitalização. Permitam-me acrescentar aqui também uma palavra no mérito, uma palavra que parece proscrita na discussão que vamos tendo e vamos ouvindo entre os partidos. Mas alterar o nosso modelo económico é um processo moroso e que não depende só da capacidade de gestão, investimento e inovação do setor privado. São precisas também boas políticas públicas, serviços públicos eficientes, maior investimento público. Mas o investimento público esse tarda em ser uma prioridade da política orçamental. Em 2022, Portugal foi o país da zona euro cujo investimento público restou o valor mais baixo, apenas 2,5% do PIB. Aliás, há já vários anos que o investimento público fica aquém do orçamentado e apresenta valores inferiores ao dos restantes Estados-membros da União Europeia. A necessidade de consolidação orçamental ajuda, claro, a explicar o baixo investimento público da última década e o tardio arranque da execução do PRR justifica, em certa medida, que o Estado pouco tenha investido em projetos estruturais. Ora, o investimento público vai continuar a ser fundamental para o desenvolvimento de um país com tantas debilidades como Portugal. Desde logo porque gera diretamente riqueza e emprego, promove a coesão social, aumenta a qualidade de vida e estimula a iniciativa privada. Sem um investimento público forte, será difícil criar as bases para um crescimento económico mais vigoroso e contínuo. É importante, por isso, que o Estado invista de forma estratégica e eficiente em estruturas modernas, no sistema educativo, científico e tecnológico e, obviamente, na sustentabilidade ambiental. Tudo isto para quê? Para que o país seja mais competitivo, seja mais inovador, seja mais produtivo e seja mais sustentável. A falta de investimento público, mas também privado, está na raiz do crescimento anémico e dos baixos salários nas recentes décadas. Nos últimos 20 anos, a economia portuguesa foi das que menos cresceu na zona euro e Portugal viu-se ultrapassado por países recém-entrados na União Europeia em termos de PIB per capita. Apesar deste contexto complexo, assistimos hoje a uma espécie de leilão eleitoral, em que os partidos políticos competem entre si por salários mais altos e por impostos mais baixos. A verdade é que muitas das propostas em matéria de rendimentos e fiscalidade não passam de boas intenções e provavelmente levariam ao chumbo no primeiro ano de economia de qualquer dos candidatos. Tem-se falado muito pouco de produtividade, de competitividade, de financiamento, de inovação, de transição digital e energética. Ora, sabemos que tudo isto é determinante quer para a melhoria dos salários, quer para a redução da carga fiscal. Sem criarmos mais riqueza, não será possível aumentar salários e baixar impostos. Ou pelo menos não será possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Acontece que para criar riqueza são precisas políticas públicas que, por um lado, estimulem e facilitem o investimento privado e, por outro, garantam melhores condições para a atividade das empresas e para o reforço da sua competitividade. Por isso, é tão importante que os partidos políticos apresentem detalhadamente os seus cenários e programas macroeconómicos. Programas nos quais estejam previstos, por exemplo, as metas para o investimento público e as externalidades desse investimento para a atividade empresarial privada.
No leilão eleitoral a que assistimos, os principais alvos são os eleitores mais velhos e aqueles que mais dependem do Estado, os insiders. Os problemas dos jovens, dos outsiders, e as políticas para a juventude têm estado arredados do debate político, talvez porque o peso eleitoral da juventude seja cada vez menor. Sabemos hoje que 30% dos jovens nascidos em Portugal vivem fora do país, segundo um estudo do Observatório de Imigração. É, por isso, absolutamente prioritário travar essa sangria de jovens e, ao mesmo tempo, incentivar o retorno dos jovens imigrados. Mesmo com o aumento da imigração nos últimos anos, o talento e a força de trabalho começam a escassear em Portugal. O envelhecimento populacional tem reduzido a população ativa, fazendo baixar a mão de obra disponível e elevando o custo do capital humano. Acresce-se que os jovens são, à partida, mais produtivos e trazem à economia iniciativa, dinamismo e criatividade. Minhas senhoras e meus senhores, Portugal é um país sonâmbulo, com uma população envelhecida e baixas perspectivas de carreira para aquela que é a geração mais qualificada de sempre. Passamos décadas à espera da qualificação dos nossos jovens. Fizemos um investimento nessa qualificação. Dizem-nos que os níveis que atingimos são hoje e são incomparavelmente superiores ao que havia anos atrás. Eu sou de uma geração em que eram poucos os licenciados. Como é que é possível que, tendo nós feito esse esforço, não sejamos capazes de manter esse esforço cá? No fundo, estamos a produzir conhecimento para a utilização de terceiros. A classe média, por seu turno, tem sido sacrificada pela quebra do poder de compra, por uma carga fiscal crescente, sem a devida compensação em serviços públicos de qualidade. A classe média paga um Estado Social do qual desconfia que não utiliza. Basta ver a percentagem de seguros de saúde. Não há no país um ecossistema que realmente promova a iniciativa privada e leve a uma mudança no perfil de especialização, para que predominem na economia os setores de elevado valor acrescentado, de maior complexidade. Perante isto, era bom que os líderes do país, em particular os candidatos às próximas eleições, apresentassem programas macroeconómicos realistas e fundamentados. O mercadejar eleitoral pode ser muito eficaz a vender ilusões e a conquistar votos, mas não vai resolver o problema estrutural do país. Esperemos, pois, que neste fórum e noutros de iguais natureza, os decisores políticos, económicos e empresariais avancem com propostas sólidas e visões sustentadas para a economia portuguesa. Muito obrigado.